Olá, meu querido amigo cometa da sustentabilidade, tudo bem? Eu queria te perguntar uma coisa: como ganhar dinheiro com gerenciamento de resíduos sólidos? E o que isso vai causar na sua cidade, o fato de você ganhar dinheiro com gerenciamento de resíduos? Bom, eu sou o Gleison, eu vivo aqui na Alemanha há mais de 20 anos e sou engenheiro químico formado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt e sou especialista justamente em energia e meio ambiente. Mas mais do que isso, eu digo sempre que eu sou especialista em transformar problemas ambientais em negócios lucrativos. E assim a gente consegue causar uma verdadeira revolução, atraindo cada vez mais investidores para dentro dessa área. Você já percebeu que em países subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo, em desenvolvimento, enfim, o setor de resíduos sólidos ele tem uma característica muito igual, muito parecida, que é a questão dos lixões. Quando muito, tem ali um aterro sanitário que muitas vezes acaba até mesmo se transformando no lixão. A característica desses lixões a céu aberto é que ali as pessoas, como não sabem como destinar corretamente o resíduo, ele acaba levando para um local, de preferência afastado nas cidades, mas às vezes também ocorre do lixão ser dentro da cidade, e aí aquilo ali vai cheio de resíduo orgânico e outros materiais, né, que acabam criando aquele cenário de muito um odor, um mau cheiro, mas não somente isso, como tem matéria orgânica ali, atrai animais, pássaros, cobras, ratos, e aquilo tudo também atrai muita doença. E acontece que, apesar das pessoas chamarem aquilo de lixo, você já prestou atenção no detalhe? Lixo, na ideia que a gente tem na cabeça, é algo que não tem valor nenhum. É algo absolutamente sem valor. É lixo. Então, as pessoas têm uma certa sensação assim, tira isso de perto de mim porque é lixo. Eu não quero isso. No entanto, justamente nesses lixões, os catadores e as pessoas de baixa renda, elas vão lá para coletar alguns materiais que elas reconhecem o valor e vender aquilo ali. Agora, como pode ser lixo se dentro tem valor? E o conceito de lixo é justamente que não tem valor. Contraditório, né? Agora perceba uma outra coisa. Em países desenvolvidos, como no caso aqui na Alemanha e outros países da Europa, você não tem essa situação de lixão. Sabe por quê? Porque esse material de valor não chega lá no lixão ou mesmo no aterro sanitário, como é normal. Lixão não tem na Alemanha. Já teve um dia, a Alemanha também já viveu esses problemas, só que já solucionou faz tempo. Então, o que chega hoje naquilo que é o aterro sanitário, ele já basicamente não tem valor nenhum. E por que isso acontece? Tem a ver com a pergunta que eu fiz agora há pouco para vocês, que é como ganhar dinheiro com gerenciamento de resíduos. Pois bem, justamente antes de ir para o aterro sanitário, existe toda uma indústria de processamento desse material que faz com que nunca se chegue nada de valor lá no aterro sanitário. Realmente, quando chega lá, é sem valor. E adivinha qual qual percentual de resíduo que vai para aterro sanitário? É bem baixa, pessoal. Muitas vezes abaixo de 4%. Tá? E cada vez menos. O que faz com que a vida útil desses aterros fiquem cada vez maiores. E aí você tem uma situação interessante em países desenvolvidos, que é o seguinte: a construção de novos aterros acaba ficando proibida enquanto não se saturar as dos aterros antigos. Só que como cada vez mais a indústria está aproveitando isso, cada vez mais a vida útil do aterro fica mais prolongada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: qual o segredo? Como é que você vai sair de uma situação de um lixão, né, de um país subdesenvolvido para uma situação de um país desenvolvido, onde há isso? Então você tem que ser aquilo que eu chamo de um profissional em gerenciamento de resíduos sólidos. Esse profissional ele tem que conhecer a legislação do país, e se for uma legislação de primeiro mundo, você só consegue resolver com soluções de primeiro mundo. Não dá para resolver uma legislação de primeiro mundo com soluções de terceiro mundo. Isso é impossível, não dá, não funciona. Tem que ser tudo de primeiro mundo. E essas soluções são perfeitamente adaptáveis a todos os países. Pois bem, você tem que conhecer da legislação, você precisa também conhecer sobre tecnologias, quais as formas, que tipo de tecnologia existe para tratar que tipo de resíduos. Tá? E uma outra coisa que eu acho essencial, que é o golpe de misericórdia no diferencial desse profissional em gerenciamento de resíduos sólidos, que é construir situações, modelos de negócio que transformem os problemas ambientais em negócios lucrativos, de preferência altamente lucrativos. Tem como fazer isso?
Pense comigo o seguinte, por que os países desenvolvidos não têm os problemas dos países subdesenvolvidos? É porque eles fizeram justamente isso. Respeitaram a legislação, desenvolveram tecnologias e criaram negócios lucrativos. Quando que você cria um negócio lucrativo, aparece investidor de todo lado para entrar naquele negócio. O grande problema é que muitas pessoas que têm um dom, uma arte e tudo mais, acabam criando soluções que são bonitas, são boas, aí normalmente direcionadas à arte e tudo mais, mas aquilo não gera um lucro de grande escala. Portanto, aquilo acaba funcionando como um projeto social que depende da ajuda e da colaboração das pessoas, do entendimento, da consciência ambiental. Tudo isso é muito bom e bonito e eu admiro e respeito. Só que em negócios, você precisa gerar caixa, gerar lucro. Pensando nisso tudo, pessoal, eu criei um treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos que está aí disponível aqui no Virapuru Training Center. Nesse treinamento, você vai aprender a primeira coisa que um profissional tem que fazer, que é a elaboração de um plano. Isso é básico. Para um profissional em gerenciamento de resíduos, ele tem que saber fazer um plano de gerenciamento de resíduos. Então você chega numa empresa, você faz o diagnóstico, obedece à classificação do seu país e a partir desse diagnóstico você monta um plano de ação e nesse plano de ação você vai apontar a destinação final ambientalmente adequada, mas também as medidas preventivas para evitar que erros ocorram, né? Problemas ocorram. Pensem aí, às vezes, resíduos hospitalares que acabam parando em lixões e aí as pessoas entram em contato, acabam adoecendo, tem hepatite, tem AIDS, um monte de coisa. E também medidas corretivas, caso aconteça algum problema, né? Como ela pode corrigir isso. E outra coisa muito bacana que é um programa de educação ambiental. Então tudo isso está sendo abordado. Só que isso daí seria mais ou menos o comum que um plano tem. O que tem a mais nesse treinamento que eu coloquei para você? Justamente pensando naqueles negócios lucrativos, lembra? Pois bem, o que tem a mais é como você vai, a partir do diagnóstico dos resíduos dessas empresas que você vai prestar esse serviço de elaboração de plano, e a partir do mapeamento do mercado, identificando as destinações ambientalmente adequadas, e todas as destinações, afinal de contas, como é que você pode, dentro desse contexto, aproveitar as melhores oportunidades. Isso tudo tem uma certa consciência dos negócios. De certa forma, eu me considero um privilegiado porque eu vivo em um país que soube aproveitar isso muito bem. A Alemanha é um país com uma concorrência muito alta, então não dá para você criar um negócio aqui que seja mais ou menos, que dê um dinheiro, não. Tem que ser coisas altamente lucrativas. E essas metodologias, através desse treinamento, né, eu estou passando para você, né, através do treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos. Eu espero que você possa aproveitar bastante esse treinamento. Nem sempre a gente está com matrículas abertas, né, mas observe aí no Virapuru, quando tiver com matrícula aberta. Eu tenho absoluta certeza e tranquilidade que você não vai se arrepender. Por último, eu te digo uma coisa. Se você é uma pessoa que sempre sonhou em ajudar as outras pessoas, fazer projetos sociais, né, ajudar, empregar, dar emprego, olha, isso eu já tive, graças a Deus, o prazer de mudar a vida das pessoas, e um pai de família, uma mãe de família, consegue um emprego e consegue dar dignidade aos seus filhos e também para ela mesmo, se vestir melhor, comer melhor, frequentar escolas. É muito bacana, é um sentimento realmente muito gratificante que não tem preço. A outra coisa é você evitar que problemas ambientais aconteçam. Pense em quantos rios são poluídos e que você pode fazer alguma coisa contra essa poluição, desde que você tenha o quê? Essa informação na sua cabeça. Além do mais, se imagine agora ganhando dinheiro, ajudando as pessoas e protegendo o meio ambiente. Se você pensa nesse tipo de coisa, eu queria te dar uma boa notícia, que é o seguinte: a única coisa que separa você dessa realidade é o conhecimento. É uma coisa que se coloca aqui dentro, é uma coisa que você aprende. A grande vantagem é que você não tem que comprar máquina nenhuma para isso. Você tem que entender como o processo funciona, como os países mais ricos resolveram os seus problemas, e a partir disso você pode fazer uma modelagem e ganhar dinheiro fazendo algumas adaptações para o seu país, seja o Brasil, Angola, Moçambique, qualquer país. Pensa nisso. Eu tenho certeza que você vai também se transformar num cometa da sustentabilidade. O que é isso? Bom, eu falei lá no começo, mas o conceito de cometa da sustentabilidade é quando você, como se fosse um cometa,
trouxesse inovação numa velocidade incrível, brilhando bastante, inovação, e ajudasse as pessoas, causasse um grande impacto. Só que olha só, esse impacto ele é, digamos, 90% positivo para a maior parte da sociedade, mas ele é destrutivo para os dinossauros que mantêm o setor de resíduos sólidos da forma errada, como sempre mantiveram, com lixões a céu aberto, com pessoas passando fome, pegando doenças e tudo de ruim que a gente conhece do lixo, do setor do lixo, tá certo? Então, essa é a diferença. Convido você a ser também um cometa da sustentabilidade e trabalhar junto com essa rede de profissionais em todo o mundo que também se qualificam aí no treinamento em gerenciamento de resíduos sólidos e no Virapuru, né, e trabalhar em prol de um planeta melhor e mais bonito. Sim, você sozinho também pode fazer muita coisa. Ou você vai ficar esperando pelo prefeito, pelo gestor público da sua cidade? Não. Aprenda a ganhar dinheiro nessa área e eu tenho certeza que o impacto vai ser também muito positivo. Um grande abraço aí para você, cometa, e a gente se vê então dentro dos nossos treinamentos. Até lá!